acho que cada vez mais a gente tem que começar a discutir composição corporal, porque precisa de separar o que é massa magra, o que é massa gorda, o que é água e o que é osso. E cada um tem sua função. E a composição corporal nada mais é que esse conjunto de todas essas massas, e que a gente precisa avaliar elas separadamente com algumas ferramentas. E a composição corporal, ela foi um pouco esquecida, principalmente quando a gente está falando de paciente internado, porque a maior parte das vezes a gente lembra de composição corporal como peso, e o peso ele está longe de traduzir isso daí. Eu acho que isso é importante a gente discutir em relação ao peso, porque não que ele seja sepultado de uma maneira agora, mas lembrar que ele é muito grosseiro para traduzir o que é composição corporal. O peso ele está longe de conseguir falar que você tem uma qualidade, uma quantidade de músculo boa, está longe de falar que você tem uma quantidade de água razoável dentro ou fora da célula. Então a composição corporal é importante nesse sentido, porque ela vai determinar o prognóstico, o desfecho desse paciente, seja ele, não é porque a gente trabalha dentro do hospital, eu também trabalho fora, só em paciente, mas em indivíduo saudável também a gente tem que acompanhar a composição corporal desses pacientes ou desses indivíduos de uma maneira geral. Que acho que até é o mais comum, né? Quando a gente fala em composição corporal, as pessoas associam mais até aquele cara que vai na academia, faz uma avaliação, do que até com o indivíduo que está hospitalizado, né? Que não é muito comum a gente escutar esse termo, né? Dentro do hospital, dentro da UTI. Ah, como que está a composição corporal? Alguém avaliou a composição corporal? Ainda não é tão comum, né? Eu queria muito trazer isso de fora, porque como eu faço consultório, levar isso para dentro do hospital. Tanto é que a gente publicou um trabalho mostrando que o paciente crítico, o paciente de UTI, é um atleta que não descansa. E se o atleta, quando eu imagino um atleta, eu faço uma boa composição corporal para ele melhorar a performance, por que eu não olho a composição corporal do paciente de UTI para ele melhorar um prognóstico ou um desfecho dentro da UTI? Então era um sonho, na verdade, tentar fazer essa comparação. E a gente colocou em prática, e se vocês viram o vídeo da Melina, ela que escreveu junto comigo esse artigo, nós conseguimos mostrar que é importante e muito importante avaliar a composição corporal, seja de um paciente dentro do hospital, numa fase de reabilitação ou num consultório, porque não era muito comum, realmente, é o que você falou, era muito comum a gente discutir composição corporal fora do ambiente hospitalar. E agora a gente vai cada vez mais discutir a composição corporal. A composição corporal, ela precisa também ser determinada em nichos específicos. Então, quando eu estou falando de um paciente idoso, eu preciso entender a composição corporal de um paciente idoso. Quando eu estou falando de uma composição corporal de um paciente dentro da UTI, eu preciso entender qual que é esse paciente. E não dá para eu falar hoje uma composição corporal no geral. Existe hoje uma palavra que define muito isso em inglês, que significa que é cluster. Então, que cluster eu estou buscando? Estou buscando um cluster específico para um nicho de paciente oncológico, um nicho de paciente idoso, um indivíduo saudável, um atleta. Então, essa composição corporal ela tem que ser entendida individualmente, dependendo da condição então que esse indivíduo vai se apresentar ou no hospital ou no seu consultório.